vídeo de hoje que eu gravei aqui para nós, tá? Eu vou explicar para vocês os exercícios da unidade 3, tá certo? Para que vocês tentem fazer sozinhos, né? Enfim, novamente ressalto aí a importância de tentar fazer os exercícios sozinhos, tá? Para que a gente possa corrigi-los depois. É uma maneira de vocês estarem estudando, treinando sobre o assunto, tá? Então, para ajudá-los, né, preparei essa explicação aqui. A gente vai corrigi-los em sala de aula, na sala de aula virtual, tá bom? Então, os exercícios da unidade 3, transformação da matéria, que a gente está falando sobre isso. Primeiro exercício fica lá na página 311, tá? E ele pede para mim citar pelo menos 2 exemplos de transformações que ocorrem de modo espontâneo na natureza, tá? Então vamos relembrar aí que existem 2 tipos de transformação na natureza, existem as transformações físicas e existem as transformações químicas, tá. As transformações físicas, elas não alteram a natureza da matéria, como é o caso aí das mudanças de estado físico, né, quando a água congela, quando o gelo derrete, então essas mudanças de estado físico, elas são transformações físicas, não tem alteração na matéria, a água continua sendo água ainda quando ela derrete, quando ela solidifica. Já as transformações químicas, elas mudam a natureza da matéria, tá. Então vamos relembrar um pouquinho das experiências, por exemplo, que a gente viu em sala de aula, ou mesmo os exemplos que eu falei para vocês nas videoaulas anteriores sobre as transformações químicas, tá. Isso vai ajudar vocês a citarem esses 2 exemplos de transformação, que ele pede no exercício 1. No exercício 2, ele pede para a gente, eh, classificar, né, entre fenômenos físicos e fenômenos químicos, os exemplos que ele dá aqui abaixo. Então, se a natureza, né, da matéria não mudar, né, for reversível, né, o que está acontecendo, essa transformação for reversível, é uma mudança física, é um fenômeno físico. Já se houver a modificação da matéria, né, da natureza da matéria, se ocorrer aí a produção de material que seja diferente do que foi do inicial, aí é um fenômeno químico, tá. Então, a gente fez esse exercício em sala, né, agora há pouquinho, classificando o que era um fenômeno físico, o que era um fenômeno químico, então é um exercício bem parecido. O 3, ele pede para vocês escreverem um parágrafo explicando como que as reações químicas aparecem na sua vida, né, como que as reações químicas aparecem no nosso dia a dia, tá. Então, vale a pena rever aí a nossa videoaula sobre reações químicas e também dar uma lidinha na apostila sobre esse assunto, tá. Lá tem vários exemplos de como a gente pode, né, de onde a gente pode ver as reações químicas acontecendo no nosso dia a dia, né, que são as transformações irreversíveis aí, tá certo? A gente vai ler esse parágrafo, né, eu quero ver esse parágrafo escrito em sala de aula, tá bom? No 4 ele me dá 2 imagens, tá, e pergunta, né, qual no item A, tanto no item B, pergunta qual das imagens representa uma reação física e no item B, qual das imagens representa uma reação reversível, tá. Então reação física é sinônimo de transformação física, como eu já disse aqui, é aquela que antes, faltou um S aqui no antes, perdão, né, é aquela em que antes, durante e depois da transformação, as substâncias que constituem a matéria continuam sendo as mesmas. Já a reação reversível, quando ele fala, né, qual das imagens representa uma reação reversível, né, a reação irreversível, perdão, né, a reação irreversível é a transformação química, tá? Aquela que houve uma reação química, uma mudança nas substâncias que haviam no começo, né, antes de passar pelo processo aí de mudança, tá. Então qual dessas imagens representa uma reação física, que é uma transformação física, e qual das imagens representa uma reação irreversível, que é a transformação química, a reação química. É só para citar, não precisa nem explicar, é só para citar. Ainda no exercício 4, né, tem o item C, tá certo? Ele pede para diferenciar os fenômenos físicos e químicos. A gente já diferenciou eles, né, em explicações de slides anteriores, das questões aí, tá bom? Então revejam. O 5, tá? Ele me dá aqui uma reação química, tá certo?
Então ele fala aqui, né, que a digestão do alimento, para que ocorra a digestão do alimento, né, existe no nosso sistema digestório uma série de substâncias responsáveis pela conversão do alimento em nutrientes que poderão ser aproveitados por nosso corpo em diversas funções, tá? Essas substâncias são conhecidas como enzimas digestivas e aceleram a transformação das moléculas grandes em moléculas menores. Então ele fala, né, que essas tais enzimas digestivas, tá, aceleram a transformação de moléculas, ou seja, aceleram a reação química que acontece no nosso sistema digestório para quebrar as moléculas maiores que a gente obtém do alimento, para quebrar em moléculas pequenininhas, tá? Então, um exemplo que ele deu aqui é quando as enzimas agem sobre essa substância aqui, o amido, tá? O amido é um tipo de açúcar, eu já vou explicar o que é ele aí, tá? Esse amido é uma molécula muito grande e ele precisa ser quebrado, por isso o uso das enzimas aqui, tá? Então, quando esse amido é quebrado, ele se transforma, né, em outras moléculas menores. Se transforma em maltose e se transforma em uma molécula também conhecida como glicose. Bom, no item A ele pergunta quais são os reagentes dessa reação química. Lembrar que reagente é a substância que aparece no início da reação química que irá aí sofrer a transformação, que irá reagir, tá? Cuidado, tá certo? As enzimas aqui, elas não vão entrar nem como reagente, nem como produto, tudo bem? Elas só aceleram uma reação química, mas elas não participam efetivamente da transformação química, tudo bem? Elas não são transformadas, tá certo? As enzimas aí, elas só ajudam que essa reação química ocorra mais rápido, tá certo? Essa reação química iria ocorrer de qualquer maneira. Entretanto, com a ajuda das enzimas, ela acontece mais rápido, tá? É isso, mas elas não entram nem como reagente e nem como produto, porque ele pergunta aqui no item B, né, quais são os produtos da reação. Então, os produtos são as substâncias que aparecem após a transformação química, tá? O item C aqui, tá certo? Exclui esse item aqui, tá? Porque é a mesma coisa que ele perguntou no item B, tá certo? É uma questão igual, tá repetido. O item D aí, ele pediu para a gente fazer uma lista contendo pelo menos 5 alimentos ricos no amido, né? Então, o amido ele é um carboidrato, que é um tipo de açúcar de origem vegetal, que é encontrado principalmente aí em órgãos de reserva de alguns cereais, tá certo? E algumas raízes, alguns tubérculos, tudo bem? Se vocês quiserem pesquisar na internet nessa parte, fique à vontade, tá bom? Afinal, são exercícios, né, da apostila, é bom irem para vocês irem treinar isso daqui, tá? Então, pode pesquisar na internet. O 6. Ele me dá um texto, tá? E fala, né, e vai falar um pouquinho sobre o funcionamento do airbag, tá? Então, no item A, ele pergunta o que indica que durante o funcionamento do airbag ocorreu uma reação química, tá? A explicação que eu fiz aqui serve tanto para o item A quanto para o item C. No item C, ele pergunta, né, cite outra formas de identificar quando uma reação química ocorre. Tá? Então, relembrar aí como que a gente pode perceber que ocorreu uma transformação química. A gente viu vários casos, né? A gente viu mudança de cor quando a gente trabalhou com permanganato, a gente viu a liberação de um gás quando a gente misturou lá o vinagre com o bicarbonato, que encheu a bexiga, tá? Aqui no texto, né, o que permite eu concluir, né, leia um texto, tá? O que permite eu concluir que ocorreu uma reação química no funcionamento do airbag, tá? E o B, qual que é o produto da reação química, né? Então, produto tudo que forma depois da transformação química. Então, se vocês lerem o texto também com atenção, vão ver qual produto que é formado aí durante a reação química do funcionamento do airbag, tá? O 7, citar exemplos de materiais sintéticos produzidos pela indústria e suas aplicações. Então, essa foi uma parte bem finalzinha da videoaula sobre reações químicas, tá? Então, os materiais sintéticos são aqueles materiais que não são extraídos da natureza, né? Isto é, aqueles que a gente produz artificialmente, né, por meio de reações químicas, tá certo? Produzidos pelo homem aí. Tem vários exemplos na apostila, na página 308 e 309, tá? E também tem alguns exemplos na videoaula sobre reações químicas, tá bom?
O 8 tem um textão aí para vocês lerem, tá? Então leiam o texto, tá? É importante que vocês vão grifando aí as principais informações contidas no texto, para que vocês consigam responder as 3 questões aqui, tá? A resposta dessas 3 questões está no texto, tá certo? Está no texto, então leiam com atenção o texto, tá? A interpretação de texto, basicamente, a questão o exercício 8. Bom, e o último exercício, lá na página 314, pede para vocês fazerem uma pesquisa sobre os impactos que alguns materiais sintéticos podem causar no meio ambiente e na saúde, tá? Então, aqui a gente deve abordar, né, nessa pesquisa, a poluição causada por esses materiais aí no ambiente, né? A contaminação, por exemplo, que eles ocasionam nos lençóis freáticos, nos rios, no solo, tá? Procurar informações como muitos contaminantes que estão nesses materiais sintéticos, eles podem permanecer no ambiente e aí atingir a cadeia alimentar, né, ocasionando aí muitos danos à diversidade de vida, aos seres vivos, incluindo a espécie humana, causando doenças aí, por exemplo, como um câncer, tá? Então, faça uma pesquisa baseada nesse aspecto aí e a gente vai ler em sala de aula essa pesquisa, certo? Então, por enquanto é só, tá? A gente volta, então, daqui a pouquinho aí para a gente ver quais foram as respostas que vocês obteram aí, tá certo? Até já.